Shalom a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sara, para quem ainda não me conhece, faço parte da Tropa de Elite de Jesus, do Ministério de Ensino. Nós estamos aqui hoje em mais um ensino do Efatá. Estamos falando sobre panorama bíblico do Antigo Testamento. E na última aula nós começamos, a gente foi até 2 Reis. E hoje a gente vai conversar, né, um pouquinho ali sobre 1ª e 2ª Crônicas até acabar esses livros históricos. Amém? Então, mais informações sobre o Ministério Tropa de Elite de Jesus, vocês podem ver ali na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para entrar no canal, assistir as ministrações, sejam edificados, se inscrevam, curta, compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos, para edificar e trazer eles para mais pertinho de Jesus, amém? Então, vamos lá. Povo lindo de Deus. A gente vai começar ali por 1ª e 2ª Crônicas. Então, na Bíblia hebraica, 1ª e 2ª Crônicas, eles aparecem lá no final. E eles são chamados de os acontecimentos dos dias, né? Ou na Septuaginta, que é aquela tradução grega, eles foram colocados depois de Reis, com o título de As Coisas que Ficaram de Fora. As comparações feitas entre o livro de Crônicas e Esdras apontam para Esdras como um possível autor de Crônicas. Crônicas ele foi escrito depois que os judeus eles voltaram do exílio na Babilônia. Os judeus voltaram para Jerusalém depois de um decreto de Ciro, o rei da Pérsia, permitindo, né, que deixassem o exílio. Ele traça uma linha contínua entre o reino de Israel antes do exílio e a realidade depois da volta, onde eles precisavam, né, de um encorajamento aí no processo de reestruturação da vida civil e da vida religiosa, né? Como eles estavam na Babilônia, era completamente diferente, muitos deuses, politeísta, sem os seus sábios, né? Então eles precisavam de uma reestruturação. E o cronista ele se preocupou em escrever para a comunidade restaurada. E a grande questão era esse vínculo com o passado, né? As promessas feitas por Deus a Davi ainda teriam significado? Depois do grande juízo, qual é a nossa relação com Israel da antiguidade, né? O grande juízo aqui significa, né, o exílio. O cronista ele traz as respostas no percurso do livro. Ele é um registro histórico, né, que enfatiza essa necessidade, né, de todo Israel viver em obediência, adorando a Deus e sendo leal ao trono de Davi. Ele é relatado também a necessidade de um Israel verdadeiro em Jerusalém, não somente uma nação étnica, mas um remanescente realmente puro e fiel. A aliança de Deus, né, com Israel, ela não mudou. Como nós sabemos, né, Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então, 1ª Crônicas, ele enfatiza o reinado do rei Davi e termina, né, com a proclamação de Salomão a rei e a morte de Davi. 1ª Crônicas 11, 1, 2 fala que todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará o meu povo e será o seu governante. As ordens de Davi para Salomão sobre a construção do templo, né? Em 1ª Crônicas 22, 11 e 12 fala: agora, meu filho, é Davi falando com Salomão, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. Em 2ª Crônicas, Salomão, né, 2:1, Salomão deu ordens para essa construção desse templo em honra, né, do nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Então nós chegamos em Esdras. Esdras, ele foi um escriba e sacerdote durante o exílio dos judeus na Babilônia. Esdras 7 conta que, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele apresenta Cristo como um restaurador,
e nos conta, né, sobre a volta ali do cativeiro. Então, estão incluídas, né, várias listas que parecem ter sido obtidas de fontes oficiais ali, um dos artigos do templo, dos exilados que voltaram, da genealogia de Esdras, do chefe dos clãs, dos que entraram em casamentos mistos, dos que ajudaram a restaurar os muros, dos que selaram a aliança, dos residentes de Jerusalém e de outras cidades, e dos sacerdotes e dos levitas. A história ela começa durante o primeiro ano do governo de Ciro, o rei da Pérsia, sobre a Babilônia. Os judeus de Jerusalém, eles haviam sido enviados ao exílio em 3 grandes deportações. E Jerusalém e o templo haviam sido destruídos na invasão de Nabucodonosor e seu exército babilônico. Foi quando líderes políticos, religiosos e intelectuais foram exilados. Lembram, né, da que a gente conversou, da estratégia da Babilônia? Aqui a gente pode confirmar que a Babilônia ela levava todos os sábios para a corte do rei, né, lá perto do rei. Mais tarde, Ciro subjugou os babilônios e o império passou para as mãos dos persas, onde Ciro acreditava que a adoração a deuses estrangeiros dos povos conquistados era uma estratégia política e era incentivada às práticas religiosas. Assim, em 583 ali antes de Cristo, ele publicou um decreto que permitiu a judeus retornar a Jerusalém para reconstruir a casa de seu Deus. Os profetas mais antigos, como Jeremias e Isaías, eles haviam profetizado tanto o exílio quanto o regresso a Jerusalém. O povo de Judá acreditava na promessa de uma dinastia davídica, eterna. Porém, com a destruição ali do reino de Judá, levou muitos ali a duvidar dos profetas e até desacreditar, né, das profecias. E até eles chegaram a acreditar que os judeus eles haviam cometido um pecado que era imperdoável, e por isso eles não eram mais o povo escolhido de Deus. Antes do reinado de Ciro, havia muito pouca esperança entre o povo judeu. E Esdras foi escrito para documentar esse regresso, né, desse pequeno remanescente dos judeus exilados ali na Babilônia, com esse decreto de Ciro, autorizando a reconstrução do templo de Deus. Ele visava, né, preservar os detalhes da execução dessa tarefa e registrar a providência de Deus ao cuidar do seu povo e cumprir a sua promessa. Ele focaliza o ministério de ensino da palavra de Deus, realizado por Esdras, que ele era um líder, né, inspirado aí, um homem de fé, de oração e de devoção. Os temas destacados em Esdras, a gente pode ver que Deus é soberano e fiel à sua aliança. Os seus propósitos redentores, eles não podem ser frustrados. Como um instrumento de Deus, Israel ele deve permanecer separado do mundo pagão. E a lei mosaica se torna o fundamento dessa fé e a marca do judeu. A esperança do povo judeu ela é restaurada. Dito isto, vamos para Neemias. A natureza do livro de Neemias ele sugere que ele foi formado de várias listas e memórias de Neemias mesmo, quanto ao grande projeto de reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. As orações de Neemias ele têm um caráter pessoal e bem marcante. As 10 listas detalhadas que a gente encontra no livro mostram a preocupação com as pessoas como indivíduos e com o trabalho delas como esforços importantes, né, a serem preservados no registro da obra de Deus. Escrevendo um pouquinho sobre isso, né, entrou um pouquinho mais esse entendimento em mim, essa necessidade, né, de nós, como igreja, de reconhecermos as pessoas, de perceber o que cada um carrega, né, e que cada um carrega o próprio Espírito Santo. E o que ele pôs em cada um de nós é muito importante, né? Então a gente consegue perceber isso em Neemias e consegue trazendo isso, né, para o nosso hoje. Aquele ditado que fala que nós somos insubstituíveis, ele é verdade realmente, porque cada um de nós temos uma maneira única de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E se eu deixo de fazer aquilo, outro vai fazer em meu lugar, mas não da mesma forma, porque realmente nós somos únicos. E essa é a beleza, né, de todo o negócio. Neemias ficou profundamente tocado
quando ele ouviu sobre o estado de Jerusalém. Como a gente viu ali, Nabucodonosor, ele destruiu tudo. E apesar de ter alcançado uma posição de influência dentro do palácio do rei persa, ele considerou os luxos do palácio desprezível em comparação às promessas de Deus. Então, quantas vezes nós nos sentimos chocados por alguma informação que recebemos e, infelizmente, a gente não faz nada com ela? Aqui no Tropa, a gente aprende que toda informação, ela deve gerar uma intercessão. Então, né, Neemias, ele nos mostra muito isso, sobre orar, mas não ficar só, só em orar, também agir. Ao longo do livro de Neemias, ele nos mostra competência e capacidade de liderança extraordinária. Ele era um homem de muita oração e que dependia exclusivamente do Senhor, encontrando nele força e segurança. Ele era um visionário, né, que inspirou a outros e, ao mesmo tempo, ele trabalhou humildemente ao lado do povo. Neemias, ele se manteve firme sob pressão de uma tarefa enorme, mantendo as suas prioridades em ordem, tanto ao enfrentar a oposição, quanto ao alcançar o sucesso. Realmente, esse livro, para quem está passando por batalha, esse livro é excelente. Ele ensina muito como, né, qual a maneira do cristão de enfrentar essa batalha. É muito bom. A jornada de fé é uma mistura equilibrada de oração e ação. O livro, ele registra 10 orações, desde um pedido breve até a oração mais longa registrada na Bíblia. Em sua humildade, ele não teve medo de reconhecer e corrigir os seus próprios erros. Olha só que importante, né, gente? Neemias significa consolo de Javé. E ele foi um grande líder que consolou e, ao mesmo tempo, ele abençoou o seu povo. O livro de Jeremias, ele não registra só a reconstrução dos muros, mas ele também registra a restauração espiritual do povo de Jerusalém. As reformas feitas, né, ajudaram a preservar a identidade judaica. Neemias 6,15 fala assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Glória a Deus, né? Até as nações vizinhas, até os nossos vizinhos, até os nossos inimigos, eles vão ficar atemorizados quando nós nos posicionarmos como nação eleita do nosso Deus. Porque é impossível, Ele é soberano, Ele é único sobre todas as coisas. Olha só, as nações ali, no tempo de Neemias, eles ficaram atemorizados porque o povo conseguiu reconstruir novamente o muro de Jerusalém. E eles perceberam que essa obra foi executada por Deus. É lindo, né? O livro, ele é o último relato sobre Israel no Antigo Testamento, antes dos anos de silêncio ali do Antigo para o Novo Testamento. Né? O versículo-chave de Neemias é 6,3. Por isso enviei os mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Quando ele tinha sido questionado ali por alguns homens, e ele não largou o que estava fazendo e foi e continuou a obra, e continuou fazendo o que o Senhor chamou ele para fazer. Aleluia. Sendo assim, nós terminamos Neemias e chegamos em Esther. Esther, ela foi criada por seu primo, né, Mardoqueu, como eu acho que a maioria aqui já sabe. Depois da morte dos seus pais, ela era órfã, judia e rainha da Pérsia e Média. Versículo-chave de Esther é 4:14, que fala assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A gente acabou de falar isso, né, ali em cima. Pode até fazer, mas não vai fazer da maneira como você foi chamada para fazer. Esther 4:16, ele fala: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei.
Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. A história de Esther, ela se desenrola no período do rei Assuero, que governou ali a Pérsia de 486 a 465 a.C. Esther e Mordecai, eles viviam em Suzã, que era um centro político, né, cultural e religioso durante séculos. As ruínas de Suzã, elas ainda se encontram. Até hoje é onde é o Irã, perto ali da sua fronteira com o Iraque. Tradicionalmente, considera-se que o propósito desse livro é explicar a origem do feriado de Purim, uma comemoração, né, de livramento, comemorada até hoje pelos judeus. O papiro de Esther, ele é lido inteiro nas reuniões dos judeus como um rito de observância ao Purim. No geral, as mulheres, elas não têm obrigação de frequentar, né, as sinagogas. No entanto, elas devem estar presentes para a leitura do livro de Esther. O livro, ele nos traz encorajamento, ele traz esperança, né, aos judeus que vivem longe de Jerusalém. A história de Esther, ela é semelhante à de José na corte de Faraó e de Daniel na corte da Babilônia. Esther, ela faz parte, né, da obra salvadora de Deus na história que culminou com a vinda do Messias. E ela também lembra a nós que Deus jamais está ausente, ainda que os fiéis vivendo em um mundo, né, hostil em sua fé, nem sempre eles lembrem, né, e nem tenham consciência dessa presença divina. O tema principal do livro é o poder soberano de Deus para operar até mesmo por intermédio dos pagãos, visando preservar e livrar o seu povo. O nome do feriado de Purim, ou Festa das Sortes, que comemora esse grande livramento, ele deixa claro que o destino do povo escolhido é determinado única e exclusivamente pelos propósitos de Deus. Esse livro de Esther realmente é um livro lindo, que traz muito ensinamento para nós como mulheres, para nós como povo do Senhor, né, de se posicionar realmente e fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, algumas curiosidades sobre os livros históricos que a gente viu. No livro de Esther, encontra-se o versículo mais longo de toda a Bíblia, que é Esther 8:9. O profeta Eliseu, ele tinha uma característica bem peculiar, ele era careca. Salomão escreveu mais de 5.000 canções, tá? Ele fala sobre isso lá em 1 Reis 4:32. E no livro de Juízes 8:30 diz que Gideão teve 70 filhos. E a frase mãos à obra, ela é bíblica. Está lá em 1 Crônicas 22:16. Amém, queridos? Então, até aqui, nós vimos os livros históricos da Bíblia. Agora, a gente vai começar um panorama sobre os livros escritos ou poéticos. Eu confesso a vocês que eu estava bem ansiosa para falar sobre esses livros, porque eles são lindos, realmente é uma carta do Senhor, né? Uma carta de amor ao Senhor para nós. Né? Claro que ele, em Jó, ele começa, é um pouco turbulento ali a vida de Jó, mas é maravilhoso de ver, assim, a fé, né, de Jó. E, né, todos os outros salmos falam muito conosco, são lindos, Cantares de Salomão, Eclesiastes, todos eles têm características especiais, né? Todos esses livros têm, e eu realmente, aquela ansiedade que estava de fazer esse estudo, ela realmente foi recompensada, é um livro maravilhoso. São livros, né, maravilhosos, não é um só. Então, Salmos, eu quero começar lendo uns Salmos para nós, o 147, 1:5, que fala assim: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor, ele edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. É maravilhoso, lindo. Os judeus, às vezes, eles se referem ao Antigo Testamento como lei, profetas e escritos,
E estes escritos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, ou também Cânticos dos Cânticos. Estes livros de sabedoria, eles são associados a uma classe de pessoas chamadas de sábios. Eles estão alistados juntos com sacerdotes e profetas como força importante da sociedade israelita. Os sábios, eles eram chamados para aconselhar os reis. Ai, Jesus! 1, 2, 3 e já, vamos voltar, gente. É que realmente são lindos. Estes livros, eles de sabedoria, eles estão associados a uma classe de pessoas chamadas de sábios, alistados junto com os sacerdotes e os profetas como força importante da sociedade israelita. Os sábios, eles eram chamados para aconselhar os reis e para dar instruções aos jovens. E se os sacerdotes e profetas, né, eles lidavam mais com a parte religiosa, os sábios, eles ficavam com as questões práticas e filosóficas. Alguns escritos, como por exemplo, o livro de Provérbios, eles eram otimistas para mostrar ao jovem, né, como eles deviam se comportar para ter uma vida bem-sucedida e feliz. Outros escritos, né, como Jó e Eclesiastes, eles eram mais pessimistas, lidando com o problema do mal e a prosperidade dos ímpios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Jó. Jó, ele retrata Jesus como a nossa esperança na aflição, onde o livro ele leva o nome, né, do personagem principal em torno, né, de Jó, que giram todos os acontecimentos principais. Este livro, embora a maior parte dele consista nas palavras de Jó e de seus conselheiros ali, o próprio Jó não foi o autor, né, alguns dizem. Tem-se a certeza de que ele era um israelita por conhecer o nome ali pactual de Deus e que era um homem sábio e culto, porque ele aborda assuntos variados, como mineração, astronomia, animais e o desenvolvimento embrionário e caça. Talvez, né, tenha sido o próprio Jó o autor, depois ali da sua restauração. Outros autores que são sugeridos para esse livro também são Moisés, Salomão, Ezequias, Isaías, Esdras e Eliú. Não se tem uma data determinada com precisão, né? Alguns estudiosos sugerem que foi ali no período patriarcal por algumas questões como como a idade avançada de Jó, né? Ou o modo de contar a riqueza, por exemplo, pois há grandes semelhanças ali entre Jó e Isaac. Porém, Jó não é descendente de Abraão e não vive na terra de Canaã, mas ele vive em Uz. O livro ele apresenta, né, Jó como um homem íntegro e reto, temente a Deus. Né? Ele é um patriarca próspero que vivia na segurança do seu lar. Ele, em Jó 1 diz, né? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Na história de Jó, é retratado o adversário no seu ataque mais ousado e radical contra Deus e o homem piedoso. Justamente esse relacionamento especial e mais íntimo, que é o mais precioso tanto para Deus quanto para o homem. Quando Deus ele relembra o nome de Jó diante do acusador, né? Ele dá testemunho da retidão desse homem na terra. Satanás tenta em um só golpe, né, sutil, atacar o amado de Deus e também fazer Deus de tolo. Ele faz algumas acusações diante de Deus de que Jó é iníquo, de que sua piedade é em proveito próprio, é justo, mas só porque ele lucra com isso. Assim, se Deus permitir que Satanás tente a Jó, rompendo esse elo entre justiça e a bênção, o homem justo será desmascarado, revelando ser o pecador que realmente é. No final, né, vou dar um spoiler aqui, Jó, ele saiu vitorioso, glória a Deus, e a sua fé, ela foi recompensada. Deus, ele jamais abandona o sofredor, e nem todo o sofrimento é causado por um pecado pessoal. Além do que, nessa aflição, ela não separa necessariamente o aflito de Deus.
O livro ele descreve o tipo de fé que Deus requer e como essa fé opera em meio à dor. O sofrimento ele nos revela a nossa insuficiência, né, e desenvolve a nossa confiança em Deus. Ele requer, né, Deus requer dos seus uma fé paciente e perseverante em meio à adversidade. Em meio a esse mundo de fast food, né, nós devemos sim ter paciência e perseverar na nossa fé. Então, o livro de Jó, ele mostra que as pessoas elas vão falar, né, de Deus a partir das suas experiências. Então, a gente consegue perceber isso com os amigos de Jó. E até ele próprio, quando ele fala, os meus ouvidos eles já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos se viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Mas nem sempre, né, essa experiência daquela pessoa ela vai servir para o nosso contexto de vida. Nós, cada um de nós, deve buscar as nossas próprias experiências com Deus. Amém? E o livro de Jó, ele, à primeira vista, ele parece apenas relatar a história de um homem reto que suporta sofrimento intenso, mas na verdade o seu enfoque principal é a sabedoria e soberania de Deus. Deus, ele não está apenas no controle das coisas boas, né, observando lá impotente, lá de cima as coisas ruins acontecendo conosco. Ele é soberano, ele domina sobre todas as coisas, tanto as boas como as ruins. Quem aceita somente o bem vindo das mãos de Deus pode rejeitá-lo completamente quando passar por algum tipo de provação. E Jó reconhece Deus em suas provações. E apesar de estar confuso ali no meio daquela turbulência toda e profundamente triste, ele se agarra firmemente em Deus. Em Jó 13 ele fala que embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Que nós sejamos assim, né? E o versículo-chave ali de Jó, que suportou, né, todas as provações com paciência e perseverou em meio ao caos. Jó 42, que fala: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Só Deus, né, conhece todas as razões e as causas do sofrimento humano, ou as causas do nosso sofrimento. E conhecer a Deus é o bastante. Dito isto de Jó, nós vamos para Salmos. Salmos é a coisa mais linda da vida, e ele retrata, né, Jesus como nosso tudo em todos. E ele é a palavra e o nosso pastor. O nome de Salmos, ele provém da Septuaginta, que a princípio ele se referia a instrumentos de cordas ali como harpa, lira ou alaúde. E depois, posteriormente, né, a cânticos acompanhados por esses instrumentos. O nome do livro, né, em hebraico é Terrilim, que significa louvores. O livro de Salmos, ele é uma coletânea de cânticos de adoração escritos por vários autores ao longo de um período bem extenso da história de Israel. Alguns salmos, eles são atribuídos a certos indivíduos ou grupos, né, como no caso de Davi. Outros salmos não contêm referência à autoria. Geralmente, o livro de Salmos ele é associado a Davi, mas também tem outros autores como Asaf, Salomão, Etã, Moisés e os filhos de Corá. Os Salmos eles foram escritos em várias épocas diferentes ao longo, né, dessa história de Israel. E alguns deles eles são identificados pelo contexto, né, como por exemplo ali o Salmo 51, que foi a súplica de Davi por perdão depois de ter cometido adultério com Batseba. Davi escreveu 71 salmos, a Asaf se atribui 12 salmos, Moisés escreveu o Salmo 90, Salomão escreveu o Salmo 72 e 127, e alguns outros autores, né? Por isso, é difícil a gente conseguir uma data aí do livro como um todo, né? Os salmos, eles são resultantes de várias pessoas diferentes, com contextos diferentes e individuais de cada pessoa. E os títulos, né, de alguns, eles nos mostram esse contexto histórico. O livro, ele reflete de forma singular
diversas respostas individuais à revelação própria de Deus. Vários desses poetas derramaram seu coração diante de Deus em oração, expressando anseios, confissões, lamentos e ações de graças. E com o passar do tempo, né, os salmos eles foram incorporados ao culto de Israel no templo, e não há dúvidas de que alguns deles foram escritos realmente para este fim. O livro de Salmos ele pode ser ali dividido, né, em uma semelhança temática com o Pentateuco. Em Gênesis, o ser humano e a criação, de Salmos 1 até o 41, o Êxodo, livramento ali, redenção, do 42 ao 72, Levítico, que é culto, serviço e sacrifício, do 73 ao 89, Números, que é deserto e peregrinação, do 90 ao 106, e Deuteronômio, que é a palavra de Deus e adoração, do 107 ao 150. É bem interessante essa parte, né, que fizeram de acordo com o Pentateuco. E em Salmos, a gente vê Deus de várias formas, em várias facetas, né, no livro de Salmos, como, por exemplo, ele é nosso escudo e protetor. Lá em Salmos 3:3 diz: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Aqui eu coloquei só uma referência, mas tem mais referências no material que eu vou deixar disponível depois, tá? Senão a gente ia ficar lendo aqui. São 150 salmos, né? Vamos combinar que é bastante coisa. Ele é a nossa rocha, Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. O nosso rei, atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23. Ele é o nosso juiz. Salmo 7. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. O nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nossa fortaleza. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Nosso vingador. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilação. E assim os demais, né? Nosso Criador, libertador, nosso médico, protetor, provedor e nosso redentor. Os salmos, né, são primeiramente dirigidos ao Senhor, Deus de Israel, e eles desempenham um papel muito importante na vida, né, comunitária, nossa vida comunitária. Eles englobam muitas experiências humanas, positivas e negativas, e assim, né, eles revelam que a gente pode nos achegar a Deus, trazendo conosco toda a nossa vivência. E Deus ouve os nossos clamores, os nossos anseios, as nossas preocupações, e Ele também ouve as nossas alegrias, o nosso dia a dia, Ele está presente. E ao nós lermos, né, os 150 salmos, a gente muda esse nosso foco, né, para a majestade do Deus que deve ser adorado, do Deus digno, né, de louvor eterno. Então, o versículo-chave, né, do livro de Salmos é 29:2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no resplendor do seu santuário. Amém? Então, a gente vai para Provérbios, que apresenta Jesus como a nossa sabedoria. Os judeus, eles comparavam o livro de Provérbios ao átrio exterior do templo, Eclesiastes ao lugar santo e Cantares ao santo dos santos. Então, à medida que nós vamos crescendo nessa leitura e nesse entendimento, nós vamos entrando no santo dos santos. Amém? Embora esse livro, né, de Provérbios, ele seja atribuído a Salomão, nem todos foram escritos por ele. Salomão, que é rei de Israel, ele era filho de Davi com Batseba. Ele tinha cerca de 20 anos quando ele subiu o trono e reinou durante 40 anos. Aproximadamente 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos são atribuídos a Salomão, com exceção de Moisés,
Salomão foi o autor que mais escreveu textos do Antigo Testamento. E ele não demonstrou a sua força nos campos de batalha, né? Mas no âmbito da mente, meditação, organização, planejamento e negociação, foi o best power. Então, acredita-se que Salomão ele escreveu Cântico dos Cânticos na sua juventude, Provérbios numa idade mais madura, e no auge do seu poder, né, o Provérbios e Eclesiastes quando ele já era de idade, refletindo, né, sobre a sua vida e sobre as suas experiências. A maior parte do livro ela foi compilada durante o século X a.C. e ele assumiu a sua forma final em 729 e 686 a.C. Provérbios ele foi escrito para dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens, e para aumentar o conhecimento dos sábios. Ele aplica princípios de justiça, pureza e piedade à vida diária. A sabedoria ela não é meramente carnal ou prudência comum, mas baseada no temor do Senhor. Em Provérbios 1:4 fala que ele ajudará a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. E se o sábio fizer ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá a orientação. O ponto de partida, né, para essa sabedoria, ela é um relacionamento com Deus. A pessoa sábia, ela aplica esse conhecimento acerca de Deus a fim de viver, né, com competência, corretamente, em obediência e sensatez. No âmbito espiritual, uma pessoa sábia, ela vive de acordo com os mandamentos de Deus, aplicando com eficácia o seu conhecimento acerca de Deus. Inteligência, que também pode ser traduzida como por instrução, indica que a sabedoria ela é adquirida com tempo e disciplina. Um provérbio, ele não argumenta, ele pressupõe, né? O seu objetivo principal não é explicar uma questão, mas expressar uma ideia de forma incisiva. São afirmações sucintas, porém intensas, extraídas das situações cotidianas. Os provérbios, eles se referem com referência ao caminho ou uma vereda, indicando, né, uma conduta ou um estilo de vida, apresentando aí tanto o objetivo quanto o meio para alcançá-lo. Ao longo do livro de Provérbios, quase todas as facetas importantes de um relacionamento humano elas são mencionadas. O livro de Provérbios ele é tão relevante nos dias de hoje quanto ele era na época onde ele foi escrito. Ele é empregado contrastes fortes, né, para mostrar por que a sabedoria é a resposta certa. Coloca em oposição os conceitos de sabedoria e insensatez, bem e mal, vida e morte, fidelidade e adultério, verdade e falsidade, prudência e precipitação, prosperidade e pobreza, diligência e preguiça, e verdades de importância eterna, né? Como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a sabedoria ela é mais valiosa do que joias e dinheiro, Deus é a fonte da sabedoria, a sabedoria ela está à disposição de todos, mas cada pessoa deve escolher o caminho da sabedoria. E as pessoas sábias, elas são recompensadas por andar corretamente. Os insensatos, eles escolhem as consequências de seus atos perversos. Então, a personificação da sabedoria, ela é dada em Provérbios, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus é a nossa sabedoria e o Verbo de Deus. Então, nós temos a origem da sabedoria, né? Quando nós temos a origem da sabedoria em Deus, nós temos prudência e os sábios, eles recebem riquezas e honra. Quando a origem é desde a eternidade, nós temos entendimento e nós nos tornamos sábios. E quando a origem é antes de todas as coisas, nós temos excelência e os sábios são abençoados. As virtudes, né, tem muitas virtudes aí da sabedoria, como verdade, excelência, justiça, conhecimento, conselho e temor do Senhor. Provérbios tem 31 capítulos, né? Então, sendo assim, muitas pessoas, né, muitos leem um capítulo por dia junto com um outro livro, né? Uma dica de leitura. A família, ela tem uma posição central nesse livro. E o uso desse livro na educação dos filhos é muito importante,
porque todas as áreas da vida elas são tratadas. Então, o livro de Provérbios é muito importante. E é bem legal a gente fazer essa junção aí de ler um Provérbios junto com o livro, né, que nós estamos lendo diariamente. Ele traz aí bastante sabedoria e entendimento. Chegamos em Eclesiastes. Acho que vai dar tempo, hein? Glória a Deus. Eclesiastes, ele apresenta Jesus como aquele que traz sentido à vida. O seu título em hebraico é Kohelet, que significa pregador. Literalmente é aquele que reúne uma assembleia. Eclesiastes, ele é atribuído a autoria a Salomão, apesar de nenhum período ou nome serem mencionados no livro, mas uma forte tradição atribui a Salomão a autoria de Eclesiastes, ali como a gente vê em Eclesiastes 1:1, que diz: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Martinho Lutero, ele foi o primeiro a afirmar que Eclesiastes ele não havia sido escrito por Salomão. Ele se baseou nas palavras ali do autor, como se indicassem que ele não era mais rei de Israel quando escreveu o livro. No entanto, a expressão era rei, ela também pode ser traduzida como venho sendo rei, sugerindo que Eclesiastes foi escrito mais no final mesmo da vida de Salomão. E outro argumento aí contrário a essa autoria é a impotência diante das injustiças do reino. E como rei, né, ele tinha autoridade para corrigir esses problemas. Mas, por outro lado, né, expressar essa impotência não significa, né, não é o mesmo que ser impotente, por exemplo. O autor, né, em seus bons dias já vividos, ele avalia o mundo de uma forma que experimentou entre os horizontes do nascimento e da morte, sendo a morte, né, um horizonte que o homem ele não pode ultrapassar. O mundo ele é considerado cheio de enigmas, sendo o maior deles o próprio homem. Então, da sua perspectiva, né, do mestre, o homem ele é medido, examinando as suas capacidades, descobrindo que a sabedoria humana, até de um homem piedoso, ela tem limites. E essa sabedoria ela não consegue descobrir os grandes propósitos de Deus, nem a relevância da existência humana. Eclesiastes 1:16 fala: pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Bem forte, né? À medida que o autor ele olha em torno de si mesmo e ele examina os projetos, né, dos homens, ele vê o homem numa corrida tão desenfreada, né, atrás de uma coisa após outra, uma coisa após outra, trabalhando, fazendo, como se conseguisse, né, dominar o mundo, desvendar, né, todos os segredos, mudar as estruturas, romper tudo quanto é corrente de limitação humana e ser o senhor do seu próprio destino. Né, ele vê o homem correndo em vão atrás das esperanças, das expectativas, e como ele diz ali, né, inútil é correr atrás do vento. Como isso é atual, né? Como a gente vê cada dia mais, cada vez mais, nós correndo atrás das coisas, fazendo, e como diz Salomão, né, tenho visto de tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Então, ele registra, né, observações do pregador em busca pelo sentido da vida e conclui que, sem Deus, a sabedoria humana ela não passa de vaidade e vazio. Mas a fé, né, ela ensina que Deus ordenou todas as coisas segundo a sua vontade. E o papel do homem é aceitar como determinação divina esses propósitos. O homem ele não deve exercer, né, portanto, né, ele deve exercer com paciência e desfrutar da vida como Deus a deu. Deve conhecer as suas limitações e não se incomodar com as expectativas irreais. Deve ser prudente em todas as coisas, viver com cuidado diante de Deus e, acima de tudo, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Agora, Eclesiastes 12 diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem.
Então, né, sendo assim, a vida que ela não é centralizada em Deus, ela não tem propósito nem sentido. Sem Deus, nada mais pode nos satisfazer. Com Deus, toda a vida, né, e os seus presentes devem ser recebidos com gratidão. A gente deve usar e desfrutar daquilo que o Senhor nos deu plenamente. E quantas vezes a gente recebe tantos presentes diariamente e nós mesmos tornamos esses presentes banais, a gente não para realmente e desfruta daquilo que o Senhor nos dá diariamente. Eu estava escutando uma criança esses dias num negócio do Reels ali, eu acho que foi, ou no mesmo no Instagram. E um menino estava falando sobre aquele versículo de Gênesis que fala que Deus descansou, né? Ele contemplou a sua obra e descansou. E aquilo realmente me chamou a atenção, porque realmente a gente não para contemplar tudo que o Senhor nos entrega. A gente não descansa, a gente recebeu, mas já está correndo atrás do próximo, e a gente não para e não contempla aquilo ali. E às vezes é importante a gente parar, contemplar, observar né, e trazer isso como sendo um costume para nós, para que realmente a gente tenha esse tempo, né? A gente às vezes recebe algo do Senhor e não se dá o tempo, não se dá o luxo de comemorar aquela vitória, né? De viver aquela vitória, de viver aquela bênção. Então é bem importante para nós. Como diz ali em Tiago, né? 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Aleluia. Eclesiastes 2:26. O homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. E isso também é inútil, é correr atrás do vento. Pode ir ajuntando, ímpio, pode ir ajuntando. Então, o livro, né, ele contém as reflexões filosóficas e teológicas e de um idoso que em maior parte, né, a maior parte da sua vida, ela não teve sentido, porque ele não confiou em Deus como ele deveria confiar. No final das contas, o autor percebe que uma vida digna de ser vivida, ela só pode ser encontrada num relacionamento com o Senhor. E uma vida onde o foco não é o Senhor, é uma vida vazia, fútil e sem sentido. Eclesiastes 12:13 diz: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Mais um spoiler. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento de tudo que foi feito. E olha só, escuta a igreja. Inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Aleluia. Dito isto, a gente vai para Cântico dos Cânticos. Gente, esse livro é maravilhoso. É lindo, é lindo. Ele traz Jesus como nosso esposo amado que ama a nossa vida. Ele é um hino de amor, né, do cristão. Ele serve de ilustração para o amor do Senhor e o seu povo. De uma forma, né, literal, é um amor entre o homem e uma mulher. É uma alegoria de amor e de Deus por Israel e de amor de Jesus, do amor de Jesus pela igreja. O título do livro, no texto hebraico, é Cântico dos Cânticos de Salomão, o que pode significar tanto que é um cântico composto por Salomão para ele ou a respeito dele. Cântico dos Cânticos significa que é o melhor dos cânticos. O livro ele foi escrito durante 40 anos que Salomão reinou sobre Israel, provavelmente nos primeiros anos ali do seu reinado. E Cântico dos Cânticos é um canto nupcial. Ele é uma expressão de amor entre uma noiva e o seu noivo. A intenção do poeta era de ressaltar, né, as emoções mais profundas da experiência humana. A intensidade e o anseio, né, do amor, a repetição de buscar e de encontrar, elas despertam reações universais. E nenhum outro livro dentro, né, do Antigo Testamento ele é tão repleto de termos técnicos para as especiarias. No antigo Israel, tudo que era humano ele era expresso em palavras,
né? A reverência, a gratidão, a ira, a tristeza, o sofrimento, a confiança, a amizade, a dedicação, a lealdade, a esperança, a sabedoria, a indignação moral, o arrependimento. E no cântico é o amor que encontra o que dizer. Elas, né, são palavras inspiradas que revelam o seu encanto e beleza primorosos, como uma das dádivas mais excelentes de Deus. A voz do amor no cântico, assim como da sabedoria em Provérbios, é a de uma mulher, dando a ideia de que o amor e a sabedoria atraem os homens poderosamente, como a sutileza e os mistérios das seduções femininas. Agora só, prestem atenção nessa parte, né? Se vocês puderem parar o que vocês estão fazendo e ouçam com os ouvidos e o entendimento do Senhor. Eu vou pedir para vocês fechar os seus olhos agora e só escutarem, amém? Essa voz de cântico, ela fala profundamente a respeito do amor. Ela retrata a sua beleza e os seus deleites. Ela reivindica a sua exclusividade e insiste na necessidade da sua pura espontaneidade. Ela também proclama o seu poder avassalador, rivaliza com o inimigo que é tão temido, a morte. Arde com intensidade de um fogo com chamas fortes, que não pode ser apagado nem pelas profundezas do oceano. Ela afirma a preciosidade do amor, mesmo com uma infinidade de posses. O homem não poderá comprá-lo, nem o que seria uma opção ele também não pode trocar. Ele apenas insinua, sem declarar, que é uma dádiva do Senhor ao homem. Podem abrir os seus olhos. Em Cânticos 2,16 fala: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ao mesmo tempo que Cântico dos Cânticos ele enfatiza os temas de amor e da devoção entre o homem e uma mulher, comprometidos um com o outro, ele também reflete esse relacionamento amoroso entre Deus e o seu povo de Israel, e Cristo e a sua noiva. Salomão ele usa com habilidade a imagem estética para ressaltar o esplendor e a majestade de Deus. Salomão, inspirado por Deus, ele descreve uma vida saudável e repleta de esperança, podendo, né, ver um reflexo de um relacionamento íntimo no casamento. Como é sonhado por Deus? Essa devoção, esse respeito mútuo, né, que cresce entre marido e mulher à medida que eles se relacionam de uma forma harmoniosa com o mundo, né, natural ao seu redor. E em Cânticos 2:10, ele fala: o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno já passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o agulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. É realmente uma carta de amor do Senhor para cada um de nós. É um livro lindo, é maravilhoso. E eu sugiro a cada um de vocês, né, essa leitura, essa busca, e ler realmente, né, com esses olhos de amor, de gratidão, de entender que o amor do Senhor, que nada nos separa do amor do Senhor, que Ele nos ama com um amor mais forte que a sepultura, e que vocês busquem esse amor lendo as Escrituras, amém? Então, vou parar de chorar, que não era para chorar, não estava no script o choro. Mas eu quero terminar aí com vocês com um pouquinho de curiosidades. Jó, né, sobre os livros que nós vimos hoje, que é
os escritos ou os poéticos. Jó ele foi o primeiro a fazer a menção da vinda do Redentor. Lá em Jó 19, 25. O livro de Jó ele tem o maior número de perguntas, são cerca de 236 interrogações. Acho que Jó é meu parente, Fábio. O Salmo 14, ele é idêntico ao Salmo 53. E o Salmo 136, todos os versículos dele terminam com a mesma expressão. E o Salmo 119, ele é dividido em 22 seções que correspondem a 22 letras do alfabeto hebraico. Amém? Estas são as curiosidades e esta é a aula de hoje. Glória a Deus.